A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos e irmãs. Faremos hoje uma análise exegética do Salmo 10, a partir de uma perspectiva judaica tradicional, com uma abordagem que considere o contexto cultural, religioso e linguístico do texto dentro da Tanakh, a Bíblia hebraica. Vamos iniciar nosso estudo? Preparados? Vamos em frente então. O Salmo 10 é um dos muitos salmos que abordam a questão do sofrimento dos justos e da aparente prosperidade dos ímpios. Na tradição judaica, ele é frequentemente lido como uma continuação do Salmo 9, pois no texto massotérico, os dois formam um único salmo acróstico incompleto. No texto massotérico, o Salmo 10 não tem um título introdutório, o que o diferencia de muitos outros salmos de Davi. Ele segue o estilo clássico de uma lamentação individual e coletiva, estruturada em duas partes principais. A primeira diz respeito à descrição da opressão dos ímpios e da aparente nação de Deus, dos versículos de 1 a 11. A segunda parte trata do apelo a Deus para que ele intervenha e faça justiça, dos versículos 12 a 18. A ausência do nome Davi no cabeçalho levou alguns comentaristas a especularem sobre sua autoria, mas a tradição rabínica frequentemente o associa a Davi, dado o estilo e conteúdo. O Salmo 10 reflete um período de opressão, onde os ímpios parecem triunfar sobre os justos e os necessitados. No judaísmo tradicional, essa questão é central para a Teodiceia. Por que o mal prospera? Onde está Deus no sofrimento dos justos? A tradição rabínica vê o Salmo como um lamento coletivo que ressoa em diversas épocas da história judaica, especialmente durante o período de perseguição e exílio. O tema do ímpio que nega a providência divina no versículo 4, em Elohim, não há Deus, se encaixa na visão rabínica de que o ateísmo prático leva à corrupção moral. O Salmo começa com a seguinte expressão, Lamarei tamor be'arro, ou seja, por que o Eterno fica longe? Esse versículo expressa a clássica pergunta de protesto que encontramos em vários escritos bíblicos, especialmente nos profetas e nos Ketuvim. No Talmud aprendemos que os mesmos os justos podem questionar Deus, desde que o façam com reverência. Os versículos de 2 a 11 descrevem a arrogância dos ímpios. No verso 2, o ímpio persegue os pobres e no verso 3, se gaba de seus desejos. Já no versículo 4, ele nega a providência divina. Está escrito, diz no seu coração, não há Deus. No versículo 6, ele acredita que nunca será abalado, revelando uma mentalidade de arrogância. O Midrash Terrelim, sobre este salmo, conecta essas descrições a figuras históricas de opressores dos judeus, como os reis babilônicos e romanos, que confiavam apenas em seu poder militar. No versículo 11 está escrito, diz em seu coração, Deus se esqueceu. Aqui encontramos um paralelo com Ezequiel 8,12, que diz, então me disse, viste, filho do homem, o que os anciãos da casa de Israel fazem nas trevas? Cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem, o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Dessa forma, os líderes de Israel dizem que Deus não vê suas ações. Esse tema é recorrente na tradição judaica, sendo interpretado como um auto-engano dos ímpios. Os versículos finais de 12 a 18 refletem o clamor por justiça. O verso 12 diz, levanta-te, Hashem, um pedido clássico da literatura bíblica por intervenção divina. Já no versículo 14 lemos, tu vistes, pois atentas para o sofrimento e a tristeza, um eco da crença fundamental de que Deus vê e registra as ações dos homens. O verso 16 afirma, Hashem é Rei Eterno. A reiteração da soberania divina sobre a história está explícita. Geralmente, entre os judeus, essa seção é interpretada como uma resposta à dúvida inicial. Deus pode parecer distante, mas no momento certo ele julgará os ímpios. De acordo com a interpretação no judaísmo tradicional e dentro do pensamento judaico, o Salmo 10 é frequentemente associado ao conceito de Hagashá Prati, a providência divina individual. O Talmud ensina que, embora Deus possa parecer oculto, ele sempre age no tempo certo. Além disso, esse salmo é recitado em tempos de crise e perseguição, sendo entendido como uma prece pela redenção messiânica.
o Rabi Moshe ber Masmon, o Raban, um filósofo, médico e rabino judeu que viveu entre 1135 e 1204 e que foi uma das figuras mais importantes da história judaica, ao discutir a vinda do Mashiach, ressalta que a luta contra a injustiça e a esperança na justiça divina são centrais no pensamento judaico. Finalizando este vídeo, afirmamos que o Salmo 10 é um poderoso lamento sobre o sofrimento dos justos e a arrogância dos ímpios. Na tradição judaica, ele não apenas questiona, mas também reafirma a fé na justiça divina. A visão rabínica enfatiza que, apesar da aparente demora, Deus atua no tempo certo e os ímpios não escaparão do julgamento. Este salmo continua a ser relevante em contextos históricos de perseguição judaica e é frequentemente recitado em momentos de angústia, como é chamado a intervenção divina e um lembrete da soberania de Hashem. Chegamos assim, meus irmãos, ao final deste vídeo. Esperamos que este estudo do Salmo 10 motive cada um de vocês a nos acompanharem na análise do Salmo seguinte. No próximo vídeo analisaremos o Salmo 11. Enquanto isso, acessem nosso canal no YouTube, assistam, compartilhem e se inscrevam para serem avisados todas as vezes que lançarmos um vídeo novo. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe em Cristo Jesus.